Continuemos? Continua comigo. Vamos lá. As sucintas observações acerca de dois importantes pontos da obra agabeniana não esgotam, por certo, a rica temática. Porém, com esta breve elucidação, creio ser possível demonstrar a conexão e grande pertinência de tais noções trazidas pelo filósofo italiano com nossa realidade. Neles, temos a tradução de inúmeras situações que nos sucedem, mas nada, especialmente na aplicação desses conceitos na nossa realidade, em que o homicídio de jovens que guarda entre si semelhanças determinantes para a sua morte. As notícias sobre a morte de jovens, especialmente por intermédio da ação de agentes estatais, apontam para um perfil bastante comum entre as vítimas. Esses indivíduos cujas vidas são interrompidas vivem nas periferias e são negros e pobres. Imprescindível ressaltar que tais mortes não podem ser compreendidas como mera coincidência. A sistemática morte da nossa juventude pela polícia só é possível por ser fruto de uma escolha pautada pela seletividade, justificada como ameaça para a segurança da sociedade. Nesse sentido, cabe lembrar da constante busca pela criminalização da vítima, como se isso, de algum modo, pudesse atenuar o fato que a ela restou uma pena, a de morte, não aplicada em nosso país e num tribunal de exceção sequer constituído por outras figuras que não os policiais envolvidos naquele episódio. Sem direito à defesa e contraditório, quem morre ainda é responsabilizado pela sua morte. Morreu porque, por alguma razão, era uma ameaça. Mas será que é sempre assim? Qual foi o risco que Maria Eduarda, de 13 anos, oferecia dentro dos muros de sua escola em Acari? O que Eduardo, de 10 anos, poderia ter feito para justificar os tiros de fuzil que lhe tiraram a vida enquanto brincava sentado na porta de sua casa no Complexo do Alemão? Interessante observar que apenas em 2016 tenhamos esgotado a possibilidade de uso do termo auto de resistência, que constituía-se em verdadeira política a serviço do extermínio e do controle social do inimigo eleito cujo perfil for apontado acima. A demonstração por dados retirados de relatórios de instituições como a Anistia Internacional da prevalência deste perfil entre os eleitos para morrer pela polícia não permite dúvida sobre a equiparação destes jovens à figura do homem sácer. Assim, estando ou não em conflito com a lei, será o jovem negro e pobre o alvo, os indignos de vida, como diria Orlando Zacconi, que, a depender do caso, terão a sorte de cair no sistema que o criminaliza, sendo apreendido e depositado em unidade socioeducativa, escapando assim de outro destino comum a eles, a morte, naturalizada e admitida como política de segurança. Sempre que me deparo com essas situações, penso na sempre oportuna reflexão de Bauman sobre o legado do Holocausto, muito apropriado para o silêncio comum à maior parte da sociedade quando desses verdadeiros assassinatos. Demonstrar a futilidade da lei pela execução sumária de suspeitos, aprisionar sem julgamento nem prazo de soltura, espalhar o terror que é aleatório e casualmente infligia tormentos aos montes. Foi amplamente comprovado que tudo isso serve à causa da sobrevivência e é, portanto, racional, contrariando não só a Constituição Cidadã de 1988, mas alvitando os direitos intrínsecos ao ser humano. Infelizmente, episódios de violência contra jovens negros, pobres e periféricos parecem cada dia mais comuns e mais justificáveis sob o argumento da insegurança de uma parcela da população. Há uma latente criminalização da pobreza que não se cala nem mesmo diante da morte dessas pessoas, considerando a tendência de culpabilizar a vítima no intuito de tornar aceitável o assassinato desta vítima. É preciso compreender que essa prática desumaniza não só os indivíduos cujas vidas são ceifadas e tornam-se mero número, eis ausente, em muitos casos, a adequada responsabilização de quem lhes tira a vida de forma vil. A sociedade que consigna essa prática também se desumaniza nesse permanente estado de exceção que elege em variadas frentes aqueles que serão o homem sácer da nossa época. Então, a gente viu aqui no segundo momento do texto que ele traz aí, no primeiro momento, naquela primeira parte, ele fez o ajuste, a adequação, nos apresentou a ideia do homem sácer, né, da vida nua, da guerra civil, e aí na segunda parte ele traz mais aqui para a realidade do Brasil, né? E aí ele já nos diz que os homicídios de jovens brasileiros
guardam entre si semelhanças determinantes para a sua morte, né? São indivíduos cujas vidas são interrompidas, né? Eles são periféricos, negros e pobres. Tais mortes não podem ser compreendidas como mera coincidência. É só pegar as estatísticas, os estudos, e você vai perceber que não tem nada de coincidência. Então existe uma sistemática morte da nossa juventude pela polícia. E isso só é cabível, gente, isso é possível se for fruto de uma escolha pautada pela seletividade. Então, se busca a criminalização da vítima, né? A gente chama de criminalização secundária, né? Onde a vítima é culpada do que aconteceu com ela. Já pensou? Como se isso pudesse atenuar o fato de que ela restou uma pena, a de morte, como o texto nos fala aí, né? E é uma morte sem direito à defesa, contraditório, sem lindos tribunais, sem lindos e belos, nem eloquentes advogados, simplesmente morre e ainda é responsabilizado pela sua morte. Existiu o famigerado auto de resistência, né, até 2016, que estava a serviço do extermínio e do controle social do inimigo, né? Aí o autor nos faz a equiparação desses jovens que estão morrendo aí, né, à figura do homem Sacer, né? Eles são indignos de vida, estando ou não em conflito com a lei. Será o jovem negro e pobre e morador da periferia o alvo. Quando não é morto, tem a sorte de cair no sistema prisional que o criminaliza, sendo apreendido e depositado numa unidade chamada de socioeducativa. Vai educar e vai ensinar o quê? A lei acaba virando uma futilidade, né? Onde se passa a ter execução sumária de suspeitos. Aprisiona-se sem julgamento, sem prazo de soltura, a pessoa vai se tornando um animal, uma fera, uma besta fera, né? Se já não era, né? E vai se aviltando os direitos dos seres humanos, né? E aí os episódios de violência se repetem contra jovens negros, pobres e periféricos. O texto não cansa de repetir isso, né? Jovens, negros e periféricos, né? Cada dia são mais comuns. E tudo isso justificável pelo argumento da insegurança, né? E a sociedade, as pessoas, né, têm uma tendência de culpabilizar a vítima no intuito de tornar aceitável o assassinato dessa vítima. Também, né? Estava ali, quem mandou estar ali, quem mandou estar altas horas na rua. Então, tudo isso é a culpabilização secundária da vítima, né? Uma sociedade que referenda essa prática também se desumaniza e está nessa permanente estado de exceção. Em uma hora, a violência se volta contra todos. Violência gera violência. E aí as pessoas estão cada vez mais se protegendo, atrás de muros, escondidos, não sai, está usando helicóptero, está fugindo do país e às vezes estão se tornando prisioneiros também, né? Nós vamos refletir, gostaram do texto, o que acharam? Deixa a opinião de vocês aí, se gostou, se tem algum comentário, né? A gente viu aí a morte banal da Eduarda, 13 anos, né? Daquele garotinho também brincando na porta de casa. O que é que essas crianças, o que é que essas vítimas podem ser culpabilizadas, gente? Mas deixe para a reflexão de vocês. Se gostou, deixe seu joinha, seu like, divulgue Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos, com aquelas pessoas que você conhece. Pessoal, se não for inscrito no Pensar com Liberdade, se inscreve aí, eu agradeço muito. Valeu, obrigado.